Olá pessoal, tudo bom? Bom, estão preparados para mais uma aula de biologia? Pois é, meu nome é Marconde Félix, eu sou professor de biologia e estamos aqui para biologiar. Vamos juntos biologiar? Bom, hoje nós vamos falar das evidências evolutivas. O que é isso, professor? Bom, vamos imaginar o seguinte, quando a gente diz o homem veio do macaco, vocês acreditam nisso? Não é para acreditar. Por quê? Porque o homem, ele não veio do macaco. De onde ele veio? Como que ele surgiu? Bom, existia um ancestral que era muito parecido com as estruturas do homem atual. Esse ancestral, ele deu origem ao homem e, consequentemente, uma outra linhagem dele seguiu a evolução do macaco. Então, nós não viemos do macaco, nós viemos de um ancestral comum ao macaco. Nós somos irmãos do macaco, correto? E essas evidências evolutivas, elas tiveram que ser provadas durante o tempo. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito ligadas na questão da evolução que acredita no criacionismo. Poxa, professor, você não acredita em Deus? Acredito sim. Acredito em Deus, acredito que existe uma força muito maior que nos rege, só que existem as chamadas evidências evolutivas. E essas evidências evolutivas que a biologia estuda para comprovar a evolução das espécies. Vamos lá então? Bom, a primeira evidência evolutiva são chamados fósseis. O que são fósseis? Imagina uma situação. Há milhões de anos atrás, um peixinho morreu. A correnteza levou esse peixinho para a beira do rio, tá? E ali ele ficou como se de repente ele fosse todo sujinho de terra. O sol bateu, secou aquela terra, de repente umedeceu, mais terra cobriu aquele peixinho e foi formando uma bola de terras e rochinhas, né, que são chamadas rochas sedimentares, né, que foram se acumulando nesse tempo até esse peixinho ficar lá dentro, preso nessa pedra. E ali, como ele estava morto, né, e com o passar dos anos, a sua estrutura foi preservada. A isso nós chamamos de fósseis. São restos de animais, de vegetais, que preservaram a sua estrutura e que nós hoje podemos estudá-los. Ok? Bom, uma outra evidência evolutiva é a chamada embriologia comparada. Se você pegar vários animais e a gente observar todo o processo de desenvolvimento embrionário. Quando a gente fala de desenvolvimento embrionário, a gente está dizendo daquele desenvolvimento dentro da barriga desses animais, correto? Então a gente vai observar que em determinado momento eles se parecem, né? Observem essa figura aqui. Tá? Nessa figura, nós estamos vendo vários animais que tiveram seu processo de desenvolvimento dentro da barriga da mãe deles. E em determinados momentos eles são semelhantes. Então isso é uma evidência de que nós evoluímos com o passar do tempo. Outra estrutura que é muito interessante. Vocês já se deram conta de um ossinho que a gente tem logo aqui no finalzinho da coluna, que a gente chama de cóccix? Para que serve esse ossinho? Serve para machucar se a gente sentar errado e ele vai doer pra caramba, correto? Esse ossinho é uma evidência da evolução. Ué, professor, então quer dizer que a gente tinha um rabo anteriormente? O nosso ancestral comum, sim, poderia ter rabo. Só que como, para nós, humanos, não necessitávamos mais desse rabo que na lógica servia como equilíbrio, nós perdemos essa estrutura e ficou aquela pontinha ali que a gente chama de cóccix. Ok? Outro órgão vestigial. Vocês já ouviram falar de apendicite? Pois é, apendicite é uma doença de um órgãozinho que não serve para nada, que está no nosso intestino grosso, que é chamado de apêndice. É uma pelinha, tá? E o que acontece ali? Muitas das vezes, quando a gente se alimenta, ou que a gente, com o passar do tempo, determinados alimentos que a gente come, eles podem se acumular nessa estrutura que não tem peristaltismo, ou seja, ela não tem movimento peristáltico, ela não faz movimento como o resto do nosso tubo digestivo. Como ela não faz movimento, esse alimento que entrou ali não tem como sair. E vai acontecer o quê? Ele vai apodrecer. À medida que ele vai apodrecendo, ele vai formando o quê? Uma inflamação. E isso ali tem que ser cortado, tem que ser tirado, uma operação que é feita hoje em dia muito mais simples do que antigamente. Então nós falamos de fósseis,
da embriologia comparada e dos órgãos vestigiais. Até agora, 3 evidências evolutivas. Vamos para mais uma, que tem a ver com embriologia. Nós vamos falar um pouquinho de homologias e analogias. Vamos entender isso com muita calma. O que são estruturas homólogas? Se a gente observar a pata dianteira de um cavalo, os braços dos seres humanos, as nadadeiras das baleias, as asas dos morcegos, a gente vai observar que são estruturas que, de acordo com a origem embrionária, surgiram no mesmo local. Correto? Então essas estruturas, se eu de repente ficar aqui assim, ó, isso aqui vai aparecer com as patas dianteiras do cavalo, correto? Ou de um outro animal, outro mamífero. Então esses órgãos são chamados de órgãos homólogos, ou seja, são órgãos que possuem a mesma origem embrionária, porém não desempenham as mesmas funções. Ou seja, meu braço serve para pegar coisas, para dar adeuzinho, para fazer um oi. As patas dianteiras de um cavalo servem para ele correr. A nadadeira de uma baleia serve para ela nadar. As asas de um morcego servem para ele voar. Então são estruturas que têm a mesma origem embrionária, porém funções diferentes. Essas estruturas são chamadas de estruturas homólogas. E isso aí é interessante, que se a gente observar que nós temos uma gama de organismos bem diferentes, tá? E que surgiram de um ancestral comum, né? Então vamos lá, vamos pegar um animalzinho lá de 4 patas, peludo, e esse animalzinho, ele foi se desenvolvendo e alguns organismos surgiram daí. Então a gente pode ter um lobo, a gente pode ter um cavalo, a gente pode ter uma vaca. Então são animais ou elementos, seres vivos, que surgiram de um ancestral comum. Isso aí é chamado de irradiação adaptativa, ou seja, esses indivíduos foram se transformando de acordo com o local aonde eles começaram a habitar, correto? Ou seja, eles possuem homologias muito semelhantes, né? E se adaptaram aos locais onde eles vivem. Isso aí é chamado de irradiação adaptativa. Bom, agora vamos entender uma situação. Vocês poderiam ter a dúvida, professor, você falou de asa de morcego. E a asa dos insetos é igual? Não. Bom, se a gente observar a asa do morcego, ela sai nessa estrutura. A asa de um inseto sai daqui de trás. Ué, mas então eles não são homólogos? Não. Eles são chamados de análogos. Ou seja, eles não possuem a mesma origem embrionária, mas possuem a mesma função, que é voar. Por que aconteceu isso, professor? Vamos imaginar, de repente, uma situação fictícia. O inseto teve que desenvolver as asas porque ele teve que se adaptar a procurar comida, a procurar alimento. Então ele foi desenvolvendo essas asas para facilitar a sua busca por alguma coisa. Isso aí é uma hipótese, ok? Observe o seguinte, como ele voltou do passado, ou seja, é um organismo que já tinha desenvolvido, já estava desenvolvido, e de repente ele teve que criar um órgão para que ele pudesse se adaptar ao ambiente, a gente chama isso de convergência adaptativa, tá? Então, não confundam irradiação adaptativa com convergência adaptativa. Irradiação adaptativa está relacionada a quê? A uma evidência evolutiva, ou seja, órgãos homólogos. A convergência adaptativa não está relacionada a essa questão de evolução. Ela está relacionada a uma questão de adaptação ao ambiente onde eles vivem. Ok? Então, homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária, porém funções diferentes. Análogos, órgãos que não têm a mesma origem embrionária, porém funções semelhantes. E por último, para terminar as nossas evidências evolutivas, nós vamos falar um pouquinho das evidências celulares e moleculares, que é muito simples da gente entender. Bom, hoje em dia, quando a gente fala em questão de célula, a gente sabe que a célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. Todo ser vivo, exceto os vírus, são formados de célula. Então, isso é uma evidência de que os organismos evoluíram e ampliaram essa questão celular. Hoje em dia, a gente quer saber fazer um teste de paternidade, a gente faz um chamado exame de DNA. Por quê? A gente faz uma comparação, né, de estruturas para saber se aquele indivíduo é filho daquele outro indivíduo.
Tá? Então, o DNA, ele guarda as nossas informações passadas dos nossos antepassados. Olha o que eu falei. Se o DNA passa as informações dos nossos antepassados, é uma evidência evolutiva. Certo? Lembrando, evidências evolutivas, fósseis, embriologia comparada, órgãos vestigiais, homologias e analogias, lembrando que as homologias resultam nas irradiações adaptativas e as analogias as convergências adaptativas e as evidências celulares e moleculares. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aqui. Não esqueça de dar um like aí, tá? E fazer um comentário sobre a aula que você assistiu. Eu sou o professor Marcondes Félix e estamos aqui para biologiar. Valeu, pessoal!